para lá, não pôde ser, mas o pastor Gilmar, que é pastor de nossa casa, ministrou a palavra do Senhor na quinta. E é importante estarmos orando por ele. O pastor Gilmar não está aqui, a esposa dele não se sentiu bem, estava com febre hoje, ele precisou ficar em casa. Ontem nós tivemos a graça de sermos ministrados pelo apóstolo Luiz Alberto, que também passou por aqui, cresceu aqui, e Deus levou o apóstolo para outros lugares e tem usado o servo dele ao longo desse tempo. Mas ontem nós ouvimos a palavra do Senhor, vivendo a esperança até que ele venha, vivendo em amor até que ele venha, vivendo em santidade até que ele venha, vivendo em esperança até que ele venha. E aí o Senhor nos deu o privilégio, e eu quero chamá-lo aqui. Pastor Simvaldo Queiroz. Pastor Simvaldo é pastor da Igreja Batista da cidade, Vitória da Conquista, e ele será o orador hoje. Amanhã de manhã nós teremos um bate-papo, né? Um bate-papo para ouvir a experiência de como tem sido o ministério lá, como Deus tem usado a igreja. É um momento que a gente troca figurinhas para poder inspirar o nosso povo a continuar servindo com alegria. Encerraremos amanhã à noite, se o Senhor assim nos permitir, e o pastor Simvaldo estará conosco também amanhã, se o Senhor assim nos der a graça de estarmos aqui. Por isso eu gostaria que você estendesse as mãos para cá e apresentasse a vida do servo do Senhor nessa noite, que será um instrumento para ministrar os nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor não precisava de nada disso aqui, e de nenhum de nós, para a expansão do teu evangelho. Mas foi uma escolha tua contar conosco, e nós te louvamos por isso. Apesar de não merecermos, a tua graça, Senhor Deus, nos alcançou de forma contundente, nos dando vida em Cristo, e por esta graça fomos salvos. E aqui estamos para celebrarmos o teu nome, e nós te louvamos pela vida dos pastores e pastoras que passaram por aqui. E hoje, Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor pela vida do teu servo, o pastor Simvaldo, que certamente será um instrumento do Senhor para continuar ministrando aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Por isso, usa o teu filho como instrumento poderoso em tuas mãos, e que nossas vidas sejam edificadas e desafiadas a continuar imitando ao Senhor, para a glória do nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré ao seu coração. Feliz aniversário, parabéns. Gratidão, pastor Daniel, toda a liderança da igreja por essa acolhida, por esse presente para mim, para Tairone, meu amigo que está comigo. Chegamos hoje lá de Vitória da Conquista, amanhecendo com 15 graus, na madrugada quase 7 graus. Louvado seja Deus. Se eu virar churrasco de hoje para amanhã, você vai entender que tem a ver com as nossas distâncias geográficas. Um beijo para Tati, minha esposa, João, 14 anos, Lucas vai fazer 9, Maju de 6. Os cachorros que eu crio, não dá para citar o nome, que são muitos, né? Hati, Haru, Kemi, Senju, Dasha, e aí vai se espalhando pela igreja. Mas é uma honra participar dos 40 anos, tá? Eu aprendi, meu irmão, minha irmã, que parabéns é para o bem, no plural. Olha que legal, é poesia, não vai pesquisar no Google, nem no chat GPT, que você não vai encontrar isso não. É coisa de poeta, né? Parabéns é para o bem. Então, se vocês já falaram tanto sobre até que ele venha, viveremos em santidade, em amor, na prática da justiça, eu fiquei pensando, talvez hoje à noite, até que ele venha, para o bem viveremos. 40 anos é uma transição para um novo tempo, né? 40 tem uma linguagem figurada na Bíblia, simbólica. 40 anos a vida de Moisés vai mudando de configuração. 40 dias de jejum e oração no deserto. 40 é simbólico. Para onde vamos a partir de agora? Quais os próximos desafios? Quais as próximas histórias que Deus vai escrever na cidade de Candeias, região metropolitana de Salvador, através da minha vida e da sua vida? Para o bem, para o bem. Mas
parabéns, se a gente divide essa palavra, ela fica parabéns. Bens para. E eu fiquei pensando, enquanto a gente cantava, e já fui ricamente ministrado pelas apresentações, pelo encontro da história. Inclusive, eu quero levar a receita, porque essa foto do pessoal, esse tanto de tempo, o pessoal chegou aqui tudo mais bonito aqui na frente. Eu tenho 42 anos de idade, irmãos. Eu fiquei com vontade de ir embora. Mas me leva embora, Tarone. Eu estou mais velho que todo o pessoal que apareceu aqui. Então eu quero uma receita. Eu acho que é aquele caldo de abóbora que está me esperando ali embaixo. Eu vou tomar. Bens para. Assim, o que Deus nos deu, hein? Nesses 40 anos. Quais os bens, dons, talentos, vocações, sorrisos. Vocês têm um sorriso tão bonito. Acolhimento. Celebrar os 40 anos. Levando os bens que Ele nos deu para toda a cidade de Candeias. Para toda a sua família. Nós lemos aqui em 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom, a boa dádiva, o talento, a vocação que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus, que tem muitas formas. Como é que Deus pode ser visto nessa cidade através dos bens que Ele deu para essa igreja? Então, parabéns para o bem. E parabéns, bens para. Olhar para o céu, claro que pedindo a Deus, com súplicas, orações e ações de graças, tanta coisa boa que Ele tem para nos dar, que Ele já nos deu, e está tudo certo. Mas também olhar para o céu, meu amor. E além de ver como Ele está lindo, olhar para o céu e dizer, Senhor, como é que a minha vida pode ser um presente? Como é que a minha vida pode abençoar outras pessoas, como o Senhor já me abençoou na minha comunidade, através de tantas outras pessoas? Em outras palavras, como é que eu posso fazer parte da tua missão no mundo? Eu aprendi, pastor Daniel, que Deus não tem uma missão para nós. A gente passou muito tempo assim, aqueles testes vocacionais, que são legais, eu sou psicólogo, já trabalhei com essa coisa também, de vocação lá no consultório, com jovens pré-vestibulandos, tá legal isso. Mas uma teologia mais profunda vai ensinar que Deus não tem uma missão para mim. Ele me tem para a sua missão. A grande oração é, Senhor, o que o Senhor está fazendo em Candeias, hein? O que o Senhor vai fazer nos próximos 40 anos dessa comunidade, hein? O que o Senhor está assim, fazer para abençoar do terminal rodoviário, para abençoar a periferia dessa cidade, para abençoar a maneira como nos relacionamos com a educação, com a prática da justiça, com a proteção dos vulneráveis? Como é que o Senhor está pensando em render a minha família aos teus pés? Assim, se o Senhor quiser contar comigo a despeito de mim, eis-me aqui. Envia-me a mim, a despeito do meu espinho na carne, a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, aparece para o mundo, através de mim, até que o Senhor venha. Eu fiquei fascinado por esse texto e a divisa, mas o que me pegou, e eu acredito que o que está antes da expressão enquanto, eu acho que vocês trabalharam bem já durante os dias de aniversário e durante os dias que me antecederam entre vocês. Mas a palavra enquanto é uma conjunção de tempo. Até que ele venha, é fato, ele vai vir. Em toda a tradição cristã, nos 2000 anos de história da Igreja de Jesus, é fato, ele vem. Quando? Ninguém sabe. Até que ele venha, faremos o quê? Em outras palavras, enquanto ele não vem, como é que esperaremos? Enquanto aguardamos a bendita esperança, 2 pontos. Qual é a esperança? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele vai aparecer. E nós estamos aguardando. Mas enquanto aguardamos, a gente pode viver para o bem.
e a gente pode viver levando bens para. Uma historinha, e eu leio Atos capítulo 1. Vou ser bem breve hoje, te convidando para amanhã de manhã, para amanhã à noite. Toda vez que eu prometo que sou breve, eu não termino antes de 1h30. Então, louvado seja o nome do Senhor. Estou brincando. Eu estive pregando lá na IBVA, em Lauro de Freitas, há um tempo atrás. Várias vezes. Mas eu fui para um congresso de homens, e eu posei no aeroporto, e o pastor Carlinhos foi me buscar. Ele e mais alguns irmãos. E enquanto a gente saía do aeroporto lá para ir para um lugar para almoçar, o pastor Carlinhos me contando histórias missionárias, aquele coração bonito, aquele jeito carinhoso. E lá para as tantas, Tarone, ele me perguntou assim: pastor Sivaldo, você fala inglês, né? Eu fiquei todo com vergonha. Eu falei: eu não aprendi nem o verbo to be ainda, pastor. Aí ele deu uma risada, né? O verbo to be, depois eu aprendi o tal do to be. Mas eu não sei falar essas coisas, minha língua trava, né? Não aprendi nem o verbo to be, pastor. Ele deu risada e depois me deu uma bronca. E disse: você está limitando a missão de Deus na sua vida. Você tem que aprender inglês. Como é que pode essa língua universal? E ele tem toda a razão. Mas, irmã Cleo, eu fui fazer um curso de inglês com meu amigo Ivan. E a gente fazia aula. E depois a gente ia para uma lanchonete. O que eu adquiri no curso de inglês só foi mais peso. Eu estou com 100 quilos. Porque assim, para o curso não entendia nada. Ia comer alguma coisa para passar ansiedade de não aprender o danado do verbo to be. Mas eu descobri que talvez eu não aprenda a falar um outro idioma. Eu sou todo sem jeito, embora tenha uma memória tão boa. Mas para falar outro idioma eu sou tão ruim. Mas eu aprendi, com a graça de Deus, um outro idioma. O idioma dos afetos. E eu estou orando, pedindo a Deus para que enquanto a palavra vai sendo ministrada, de maneira que só o Espírito Santo sabe e pode fazer, que Ele comunique nas suas entranhas o Evangelho, que haja um movimento dentro de nós, e a gente saia, depois de tanta coisa que Deus já derramou sobre nós hoje e durante toda essa semana, com um desejo profundo de sermos contados por Deus naquilo que Ele está fazendo no mundo. Guarda só isso hoje. Melhor do que contar com Deus é ser por Ele contado. 90% dos brasileiros dizem: eu acredito em Deus. 80% dos brasileiros são cristãos, que congregam semana após semana. 90% diz acreditar em Deus. Do que contar com Deus é ser por Ele contado. Todo mundo quer contar com Deus, né? E tá tudo certo. Coisa bonita é quando a gente acorda numa segunda-feira, despertador toca. A gente aperta o botão soneca pelo menos 27 vezes, né? Mas depois a gente levanta dizendo: conta comigo, Senhor. Afetos é a língua que eu quero falar. Afetos é mais ou menos assim: fé nos atos. Atos de fé. Fé na vida. Vida na fé. Eu sigo andando com Jesus de Nazaré, humano como devemos ser, Deus como Ele é. Então, se eu não acertar a falar o verbo to be, acolha a linguagem dos afetos. Amém, meus amores? Vamos orar para ir para casa? Não, vamos ler a Bíblia. Atos capítulo 1, verso de número 6. Leio na Nova Versão Transformadora. Estão me ouvindo bem lá atrás? Está tudo certo? Tudo jóia? Lá vou eu. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Jesus está subindo, tá? É a ascensão de Jesus. Depois de 40 dias, ressurreto, apareceu para um número de não menos de 500 pessoas, conversou com elas, comeu com elas, após a crucificação e a ressurreição, e depois ele está subindo aos céus.
e aqueles que estavam com Jesus estão com uma pergunta: quando é que o Senhor vai restaurar tudo? Quando é que o Senhor vem? Quando é que a tua bondade cobrirá a terra como as águas cobrem o mar? Quando é que Israel vai ser liberta da tirania romana e de toda a opressão que eles impõem a nós? Quando é que essa corrupção acaba no Brasil, hein? Quando é que o choro vai ser enxugado dos olhos? Quando é que reinaremos contigo? Quando é que o mundo vai ter a cara do reino de Deus? Porque, embora nós tenhamos uma esperança escatológica, ou seja, uma esperança relacionada ao último dia, de ir para o céu, ensinaram isso para nós, né? Que salvação é mudar de endereço. Salvação é sair daqui e ir para ali. Um filme do arrebatamento colocou um negócio na nossa cabeça. E até um medo, assim. Jesus está voltando, aí tem irmão, misericórdia, Senhor, está me amarrado. Eu tenho que arrumar umas coisas ainda. Parece que a volta do Senhor, em vez de ser um convite para a missão, se tornou para muitos motivo de medo e de tensão. E a gente passou a acreditar que Jesus um dia vai levar a gente para um lugar melhor. Mas é muito curioso que na oração que ele nos ensinou e que a gente sabe de cor e salteado e deveríamos praticá-la mais, porque ela é mais do que um conjunto de palavras para falar com Deus, ela é uma plataforma de relacionamento com o Pai. Venha teu reino. Que curioso. Pai nosso. Como é que é? Santificado. Estás nos céus. Santificado. Seja feita a tua... Interessante. Em outras palavras, traz o teu reino para cá. Teu reino vem, a gente canta, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. E os discípulos estão dizendo, de bocada, quando é que o Senhor vai colocar ordem nessa bagunça toda? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber. E aí durante muito tempo se vendeu muitos livros no Brasil, calculando aquelas semanas de Daniel, e multiplica, e divide, e logaritmo, e delta igual B ao quadrado menos 4AC multiplicado por Malaquias, Oséias, Abacuque. Jesus não passa de 2000. Tinha um ditado no passado que dizia, 2000 chegará, mas de 2000 não passará. Meu sogro virou o ano 2000 escondido dentro de um quarto. Disse que vai acabar tudo. É o bug do milênio. Não tem que saber quando é, não. É Jesus quem está dizendo. Para com isso. Não é papel de vocês, não. Apocalipse virou uma leitura tão curiosa que outro dia no trio de Salvador estava Ivete Sangalo discutindo com o Baby do Brasil, minha gente. Baby do Brasil disse, o Apocalipse vem aí. Ivete falou, nós vamos macetar o Apocalipse agora. Assim, uma escatologia discutida na avenida, de cima do trio, de maneira totalmente equivocada. Por um dos maiores nomes da música brasileira. E por uma pastora evangélica roqueira, a irmã Baby do Brasil. Mas a ideia de um apocalipse que amedronta. A ideia de assim, tá chegando, é agora. Eu acredito que na cabeça da cantora Ivete Sangalo, quando o Baby do Brasil disse assim, o apocalipse vem aí, Ivete falou, vai acabar tudo aqui no meio da avenida. Mas Jesus está dizendo assim, não cabe a vocês saberem. E segundo, apocalipse não tem a ver com destruição. Apocalipse significa revelação. Não é essa a esperança do povo? Enquanto aguardamos o quê? O aparecimento. Você sabe que se você ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, você pode substituir a palavra arrebatamento por aparecimento? De onde Paulo está tirando aquela ideia? A ideia de que quando grandes imperadores, professora Cléo depois corrige, resume, resolve aqui.
as pontas que eu vou deixando pelo caminho de propósito. Quando o imperador chegava, a palavra grega utilizada era a palavra traduzida por arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4. É assim, o imperador vai aparecer. Todo mundo deve ir ao seu encontro. E Paulo pega essa imagem e diz: o Senhor vai aparecer com toda a sua glória. E aqueles que foram cativados pelo seu amor irão, aspas, 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 voando ao seu encontro. Ele é o amado das nossas almas. Ele vem trazer o reino dele e destituir todos os impérios de direita e de esquerda que só serviram para dividir a nossa nação e a nossa igreja. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E com os corações ajoelhados a gente vai voando ao encontro dele, dizendo: Senhor, agora a tua vontade vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Agora sim o pão nosso de cada dia vai estar na mesa de todo mundo. Agora sim toda lágrima será enxugada dos olhos. E como é que a gente pode participar de tudo isso contigo, Senhor? O que Jesus está dizendo é: o tempo não cabe a vocês. Sim, e qual é então o nosso papel até que o Senhor venha? Se aveste não. Eu vou dizer, verso 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo, dínamos, uma dinamite da graça de Deus, vai vir sobre vocês e vai morar dentro de vocês, de modo que vocês serão minhas testemunhas. E não é só dar testemunho, tá? Jesus me abençoou quando eu estava fazendo vestibular. Obrigado, Senhor, aleluia. Mas ser testemunha, irmã, é mais do que passar no vestibular. É mostrar Jesus enquanto faz a universidade. Ser testemunha, em outras palavras, é ser Jesus de novo. Os antigos, especialmente Crisóstomo, chamado pelos nossos queridos católicos de São Crisóstomo, ele dizia que ser cristão é ser Cristo de novo. Ser Cristo outra vez. Em outras palavras, enquanto vocês esperam até que eu venha, eu vou morar através do meu Espírito dentro de vocês. Vocês serão a minha casa. Eu vou tabernacular. Eu vou habitar na vida de cada um e cada uma que se renderam ao amor do meu Pai, revelado na minha face, naquele madeiro. E agora vocês, cheios do Espírito Santo, vocês serão a minha versão de novo. De novo. E aí você vai ver que o livro de Atos não fala de outra coisa, a não ser de um Jesus que está andando agora pelo mundo através da sua igreja. Lucas e Atos é um livro só, mas tem uma diferença. Em Lucas, Jesus fazia, em Atos, a igreja, habitada por esse Espírito e potencializada por ele, é a igreja quem faz. Em Lucas, é Jesus quem levanta o paralítico. Em Atos, é Pedro e João. Em Lucas, é Jesus quem ressuscita a filha de Jairo. Em Atos é Paulo que ressuscita Eutico. Que inclusive, Paulo se alonga no discurso. Era um lugar, tipo assim, no primeiro andar. Eutico estava sentado numa janela, Atos capítulo 20. O pregador foi demorando. Então se você cochilar, fica de boa. Tá tudo certo. Antes, quando alguém cochilava, eu chamava pelo nome. Eu falava mais alto. Agora eu aprendi com o pastor Carlinhos Queiroz. Cochilou, a igreja é o lugar mais seguro do mundo para dormir. Descansa, irmão. Descansa, irmã. Agora, se roncar, aí a gente vai precisar falar o verbo tobe e a gente vai precisar acordar você. Teve um pastor que fazia e ele soltou uma música longa do Oséias de Paula com vocês na programação de hoje. Oséias de Paula. E Oséias foi 73. O pastor pegou seu microfone aberto, 3 da manhã, na casa dos irmãos, o programa era de madrugada, e o pessoal ligou e disse: desliga esse homem aí que ninguém aguenta. Sim, então, pode cochilar. Só cuidado para não cair da janela. Eutico estava na janela, caiu dormindo, morreu. Morreu. Atos 20.
Se em Lucas é Jesus quem ressuscita, em Atos são as testemunhas. Paulo para o sermão, grava aí, irmãos, pausa meu slide, por favor. Desce, ora por Eutico e ressuscita Eutico. Que coisa! Se em Lucas é Jesus quem multiplica pães e peixes, você não leu Atos 6. Tem um recurso, mas tem umas viúvas não atendidas. Eles oram aqui ajoelhados pelos diáconos, palavra grega que significa garçons, aqueles que servem as mesas. E todos de nomes gregos, eram pagãos que se renderam ao evangelho e que agora são testemunhas de Jesus, cheios do Espírito Santo. E eles dividem o pão. E agora tem pão na mesa de todo mundo. E isso pareceu bem aos apóstolos e a toda a igreja. E até os sacerdotes do mundo judaico começaram a se converter ao evangelho de Jesus. Jesus não é para ser visto. Jesus é para ser mostrado. E Jesus está dizendo assim: vocês estão querendo que eu apareça logo e coloque ordem na bagunça? Esse tempo vocês não sabem. Vocês estão querendo me ver logo, semana que vem? Isso não é com vocês. Enquanto eu não apareço, andem por candeias me mostrando para todo mundo. Enquanto o mundo olha para o céu perguntando onde Deus está, Atos 3, Pedro e João olham para aquele homem caído e diz: olhe para nós. Já viu isso? Em Atos 3? Se puder, faz aparecer no telão, meus amores da comunicação. Olhe para nós. Como assim? Somos testemunhas dele. O que eu recebi do Senhor, eu também lhes entreguei. Quais os bens, dons, vocação que Deus deu a você e faz o mundo ver Deus através da sua vida? Vocação é a maneira como Deus se revela no mundo através da gente. A vocação e o senso de missão costumam emprestar sentido para a vida. Eu faço parte da missão de Deus, mesmo com os meus espinhos na carne e minhas incoerências. Um pastor certa vez pregou e quando ele descia da plataforma, uma irmã perguntou: o senhor vive tudo que prega? Ele falou: claro que não. Ela disse: como assim? Que incoerência é essa? Como é que o senhor ensina para a gente fazer e o senhor não faz? Ele falou: eu ensino tudo aquilo que quem é testemunha de Jesus e habitado pelo Espírito e cheio dessa dinamite do amor de Deus, deveria fazer e viver. E eu tento praticar. Mas mesmo quando não consigo, a graça dele é tão maravilhosa que ele continua aparecendo através da minha vida, apesar de mim. Me dá uma base bíblica. Ele confiou seus tesouros a vasos de barro. Viu, meu pastor Val? Vasos de barro como eu e você. Para que a excelência não seja do vaso, mas seja sempre do oleiro. Gente como eu e você, com as nossas lutas, dores, hormônios bagunçados, seja pela adolescência ou seja pela menopausa, com os nossos dilemas, desafios, com aquela briga da família lá para dividir aquela herança, aquela confusão, no meio disso tudo, como é que o Senhor pode aparecer através de mim? E se tem uma coisa bonita, é quando a gente vive de tal maneira que alguém agradece a Deus pelo jeito como vivemos. É maravilhoso demais. Eu e Tairone comemos na estrada. E enquanto eu comia, eu fiquei pensando, um posto de gasolina e um restaurante na beira da pista é um lugar que ninguém é dali. Até quem trabalha não é dali. Está todo mundo de passagem. Um aeroporto, todo mundo de passagem. Uma rodoviária, todo mundo de passagem. E eu fiquei pensando, mas a vida também é assim. A gente se encontra com as pessoas, a gente convive com as pessoas, mas elas estão de passagem. Mas não é porque elas estão de passagem que, por exemplo, a gente vai oferecer uma comida azeda. Imagina, se eu almoço lá com o Tairone, uma comida ruim, dá um trem aqui, e o pastor está dizendo, o pregador não chegou ainda, irmãos.
pregador está ali no banheiro. Os irmãos esperam, irmãos. O pregador comeu um vatapá ou que veio a destampar tudo. Sim, a gente pode passar pela vida das pessoas, fazendo elas pregarem no domingo à noite ou sábado à noite, dizendo: que comida gostosa a gente comeu. Que papo bom. Que companhia, meu amigo. Obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas que de algum modo me mostraram a beleza, o cuidado, a bondade, a generosidade. E porque elas foram nas mãos de Deus um instrumento, chegamos aqui com saúde e segurança. Quem agradeceu pela sua vida hoje em Candeias? Quem, ao ter contato com você, viu o rosto de Jesus brilhando na sua vida? Enquanto você se organizava para estar na celebração, porque hoje eu sei que é um dia de correria, o centro da cidade estava lotado, muita gente vem do interior para comprar aqui, e você se preparando, mas de algum modo assim, eu quero ir lá ao aniversário de igreja, mas eu quero ser igreja aqui no salão de beleza, dando esse charme no meu cabelo e essas luzes, ajeitando a casa, preparando o almoço de amanhã, atendendo no comércio. Respeitando mamãe quando ela diz: vai tomar o banho, já falei 1866 vezes, filho amado, amor da minha vida. Depois de 1000 vezes não é mais assim que a gente fala. Mas assim, uma vida batizada pela ternura e o amor de Jesus que nos cativou, meu querido e minha querida. O céu já chegou aqui. Um Cavalcante, pastor querido, ele disse que a igreja tem a tarefa de manifestar aqui e agora, com a maior densidade possível, o reino de Deus que será consumado ali e além. Ora vem, Senhor Jesus, até que Ele venha. Sim, enquanto Ele não aparece e a gente não vai correndo ou voando ao seu encontro, como é que a gente vive? Mostrando Ele para todo mundo. Porque o reino de Deus que será consumado no último dia, já deu seus primeiros sinais naqueles e naquelas que obedeceram o imperativo de Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar. Ele já chegou. Ele já chegou. O Michael Gorin, pastor querido, norte-americano, que escreve sobre a igreja missional. Vale a pena, pastorzão, fazer um curso aí sobre igreja missional. Ele diz que a igreja, meu irmão, minha irmã, é um preview. Gastando o verbo Toby. Preview é uma amostra grátis. Você sabe que eu levei meu filho João, pequenininho, só tinha ele, para o cinema, para assistir um filmezinho de cinema, nem lembro qual era. Mas veio aquele preview, tem um outro nome, um trailer de um filme que era O Meu Amigo Gigante. A gente foi assistir outro, aí passou o trailer do Meu Amigo Gigante. Meu Deus do céu. O Meu Amigo Gigante é um homão grandão que fica amigo de um menininho. E ele bota uma mão dentro da janela, pega o menino pela janela. Meu filho tomou um pavor daquilo. Não queria voltar em cinema. A igreja não é um trailer que dá medo do aparecimento de Jesus. A igreja é um trailer que significa: deixa a gente dar uma amostra grátis para você de como será o mundo quando Jesus depor todos os imperadores tiranos e ele se assentar no alto e sublime trono e reinar sobre céus e terra. E naquela cidade não haverá noite, porque o sol da justiça brilhará. Aquilo que nós aguardamos, nós vivemos a partir de agora. Aquilo que nós sonhamos, nós começamos a praticar agora. Nós cantamos com Cassiane durante muito tempo. Meu Deus, deixa eu ver se a voz aguenta. Depois de 4 dias de festa, a voz não aguenta, meu irmão, minha irmã. Eu queria ir para lá.
Eita, um dia eu vou ser regente de coral, com um coral desse. Só que nessa música, a gente começa a imaginar, né? Deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui. Que hoje é só o preview, é só o trailer, tá? Assim, aí tem negócio de uma rua. Imagine você andando pelas ruas. Aí tem uns cristais, tem umas coisas bonitas lá, não tem? Aí a gente começa a sonhar assim. Senhor, volta logo. Me leva para esse lugar maravilhoso e bota fogo em tudo e em todos que não prestam. Só que não é essa a mensagem do Apocalipse. A mensagem do Apocalipse é: o reino já chegou para você, ele já apareceu dentro de você e mora dentro de você, e você já vive segundo os valores desse mundo que há de ser restaurado. Por exemplo, se as ruas são de ouro, cristal e diamante, qual é a mensagem que esse reino está dizendo? O dinheiro não ocupa o nosso coração. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como é no teu reino? No meu reino, minha gente, o dinheiro está aos pés dos apóstolos. Não era assim lá no Atos dos Apóstolos? Barnabé vende um terreno, doa o dinheiro aonde? Nos pés. Não está no coração dos apóstolos, não está no bolso dos apóstolos, e não fascinou o jovem rico de modo a ele ficar triste quando Jesus disse: vai, vende tudo, para que outras pessoas pisem de maneira melhor. Distribua para os pobres. O reino de Deus chegou. E eu já vivo aqui agora, a partir dos valores desse reino, que cobrirá toda a terra. Mas já cobriu sua casa? Já cobriu seu coração? Já cobriu sua sexualidade, sua conta bancária, seus afetos, sua psique? Já cobriu a maneira como você cuida do seu corpo, o templo do Espírito Santo? Então vocês são as minhas testemunhas. Onde, Jesus, que a gente vai ser o Senhor de novo? Onde que a gente vai mostrar a tua face enquanto não aparece? Onde que nós vamos viver os valores do reino de Deus? Na casa de César, ou no império de Nabucodonosor, ou no mundo dos Lulas e Bolsonaros, dos Trumps e etc. Onde é? É aqui. É na Judéia, é em Jerusalém, é em Samaria, é nos confins da terra. Não entendi. É em todo canto. Porque nós agora não temos mais um apenas dia santo, não é só o domingo, todos os dias são santos. Nós não temos apenas um sacerdote, que por sinal é tão bonitão, fortão, e eu pedi a receita da malhação para Tairone malhar por mim, para ver se eu fico bonito como o nosso pastor. Inclusive com esse cabelo assim, se eu tivesse um cabelão desse. Então assim, escuta comigo. Não é um sacerdote. Vocês são sacerdotes. Todo mundo é sacerdote. Não é mais um dia santo, é todo dia. Não é mais um sacerdote, é todo mundo. Não é mais só o sacrifício no altar. Vocês são sacrifícios. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Não é mais uma ovelha, um carneiro, uma rolinha, um pardalzinho, um boi e uma vaca. No dia do Yom Kippur, o dia do perdão, lá em Jerusalém, no sábado, diante do sacerdote. Não. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não me tenham por libertino. Mas imagina o casal, marido chegando em casa e dizendo: meu bem-querer, é desejo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Lá vem você, amor. Love in the air, o amor está no ar, meu bem. Vamos louvar a Deus de uma maneira romântica hoje? Eu queria fazer uma devocional com você, minha amada. Oi, amor, que bênção você querendo fazer uma devocional. Eu quero ler Cantares de Salomão para você. Beija-me com os beijos da tua boca. Aleluia! Percebe assim? O reino de Deus chegou. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Será que isso pode redimir o nosso casamento agora? A Bíblia termina com uma cerimônia de casamento. E os evangélicos se divorciam na mesma proporção da população em geral. Sejam minhas testemunhas aqui, agora, ali e além. Escovando os dentes.
fazendo higienização do sono, abandonando a tela. E não ficar até 2 da manhã. A gente deita para dormir, mas o sono não vem. Não tem um corinho assim? Eu nunca lembro de quem é. E como é que vem o sono? É luz no cérebro, é dopamina derramada na corrente sanguínea. Aí no outro dia, sono. Aí tem que tomar um remédio para dor de cabeça. Aí está mal-humorado no trabalho. E o Senhor está dizendo, é lá, meu filho. Ei, é lá, minha filha. Mas é um calor, pastor. É, mas seja um vento fresco. Mas eu queria um vento fresco. Deus pode consolar você. Mas console as pessoas com as consolações que eu já tenho consolado vocês. Viva para o bem até que ele venha. Pegue os bens que eu já te dei e reparte para as pessoas. Mas a síndrome de Gideão, né? Eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor. E a gente não se envolve com o que Deus está fazendo. Assim, meu irmão, minha irmã, a Nauzira Nascimento faz uma oração que é uma das coisas mais lindas do mundo. Senhor, não me deixe de fora daquilo que tu estás fazendo no mundo. O que é que o Senhor está fazendo aqui? Não me deixa de fora, não. Conta comigo. E isso empresta sentido para a minha vida. Faz participante da tua missão. E tu faz com que as instâncias onde o Senhor me coloca, a despeito de mim, se pareça mais com o teu reino. Porque onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Senhor, nós chegamos aqui como comunidade. E nós queremos abençoar as crianças que estudam aqui todos os dias da semana. Senhor, eu não sei direito, mas o bem que o Senhor me deu é fazer aquele bolo de cenoura. Fazer um bolo de cenoura. Pedir uma oportunidade ao município, à diretora, a quem quer que seja. Eu queria 1 minuto do intervalo. Antes deles saírem para o intervalo, eu queria contar a história do meu bolo de cenoura. E dizer para essas crianças, eu fiz esse bolo pensando em vocês, amando vocês, orando por vocês. E eu queria dizer para vocês, não conheço a história de cada uma, mas eu queria dizer que eu fui amada. Eu tenho um pai que me chama pelo nome. E a despeito de tudo que eu passei em 1 minuto, não dá tempo de contar. Ele me amou primeiro. E eu queria ter a chance de amar vocês através de um bem que ele me deu. Fazer um gostoso bolo de cenoura e distribuir para vocês. Parabéns. Para o bem. E verão as obras de vocês e glorificarão o Pai de vocês que está nos céus. Sejam sal da terra, sejam luz do mundo. Depois de ter dito isso, verso 9, eu estou terminando. Foi elevado numa nuvem. E os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Grifa isso. Daquele dia em diante, os discípulos não conseguiram mais vê-lo. É bonito um corinho que a gente canta. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te ver. Só que não vão ver agora, não. Vocês vão me mostrar. Eu moro dentro de vocês. E você não consegue me ver aí dentro de você. Agora, quando isso fica nítido para você, todo mundo me vê através de você. E sabe o que é lindo, meus irmãos e irmãs? É que quando alguém o vê através de você, você fica cheio de alegria. E eu te convido a amanhã, na sobremesa, degustar Atos capítulo 8. É Filipe, vivendo os piores dias da vida, experimentando a maior de todas as alegrias. Atos 8:8 diz assim: e houve alegria naquela cidade.
Por quê? Porque Filipe, que era diácono, lá em Jerusalém, tem que fugir da terra dele por causa da perseguição aos discípulos de Jesus, chega numa terra estranha e ele não vê Jesus, mas ele mostra Jesus para todo mundo e a alegria toma conta da cidade. Depois você sabe que aparece um eunuco, aquela história longa lá, a nossa pastora Cléo vai dar uma aula sobre isso para vocês. E ele anuncia o evangelho. E o texto diz que aquele eunuco é batizado, e o texto diz assim, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Eu não posso mais te ver, né, Jesus? Mas que privilégio poder te mostrar. Para minha esposa amada, para os meus filhos, para minha mãe viúva desde os 36 anos. Perdeu meu pai, Simvaldo, e eu carrego o nome do meu pai, e eu fiquei sem ele com 7 anos de idade. Aquele dia, Senhor, eu não te vi direito. Pois é, filho. No mundo vocês terão aflições, né, filho? Mas tenham coragem. Tenham ânimo. Ânimo de quê, Senhor? De continuar mostrando minha face, mesmo quando você não me vê. Bem-aventurados, felizes, aqueles que não viram e creram. Eu não preciso te ver para crer. Mas toda vez que eu te mostro, eu creio mais. Porque C.S. Lewis disse que não há alegria maior no mundo do que participar da missão de Deus. Grande, tão grande. Alto, tão alto. Fundo, profundo. É maior que o mundo, mas é pequeno. Mora aqui dentro. E aparece para o mundo toda vez que eu me abro para, enquanto te espero, te mostrar para o mundo todo. Hebreus 12:14. Sigam a paz com todos e a santificação. Na tradução da NVT, esforcem-se para ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu fui pastor de jovens e eu ensinei esse texto muitas vezes de uma maneira correta, mas não completa. Eu ensinava para os jovens, viva em santidade, meu irmão. Com essa mão boba aí no namoro, tá? Mamão, mamão. Se usar essa mão de maneira errada, é filho do cão. Cuidado, mãozinha, com o que pega. Olha o que a gente ensina para as crianças. Cuidado, olhinho com o que vê. Elas vão ficando com... Aí ele está me olhando. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, olhinho com o que vê. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Espera aí. Então, eu tenho que acertar tudo para ver o Senhor? Aí eu diminuo o sacrifício da cruz. Aí eu começo a olhar para o outro dizendo, ei, eu gabaritei a prova, em você não. Eu vou subir, como cantou Lázaro durante tanto tempo. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Ok, eu não sei, Lázaro, se a gente vai subir ou se o céu que vai descer e a gente vai transformar de novo essa terra num jardim. Mas aí é assunto para o pastor Daniel depois. Então assim, esse texto não está dizendo, ei, Candeias, agora nos 40 anos, faz tudo certo, senão você não vai ser salva. Opa, peraí, mas não é pela graça sois salvos? Mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Pois é, então o texto está correto. Tem que ter uma vida santificada? Tem. Esse texto diz isso. Mas não diz tudo. E a interpretação mais completa possível seria: siga a paz com todo mundo, meu irmão. Se esforce para ter uma vida santa. Leia-se uma vida bonita. Uma vida parecida com a vida de Jesus de Nazaré. Uma vida batizada da ternura, da compaixão, da bondade, da justiça e do amor de Deus. Santidade significa uma humanidade redimida. Uma humanidade do jeito que Deus sonhou. Em outras palavras, tenha uma vida bonita, parecida com a vida de Jesus. Porque só assim as pessoas vão poder ver Deus
através de você. Faz sentido, minha professora? Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Onde pregador ou pregadora aos hebreus, e ninguém sabe quem é o autor ou a autora, pode ser uma autora, tá? Vê o Senhor onde? Na sua face, meu bem. Na sua vida, testemunha. Na sua caminhada, minha querida fundadora dessa igreja. Meu irmão que tem uma história longa. Meu jovem querido e adolescente que tem uma vida toda pela frente. Essa igreja tem muito retrovisor, muita coisa bonita que aconteceu, mas tem um para-brisa da missão. Até que ele venha, ele nos encontrará em missão. Qual missão? A gente não pode mais vê-lo, mas a gente pode mostrá-lo. Então deixa eu terminar. Depois de ter dito isto, ele foi elevado numa nuvem, os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Verso 10. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens de Candeias, mulheres de Candeias, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Por que vocês estão parados? Simvaldo, por que você está parado aí, hein? Fazendo conta com o Baby do Brasil e a Ivete, para saber quando é. Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Ele vem. Não sabemos quando. Enquanto ele não vem, seremos encontrados fazendo o bem. Qual bem? Falando a língua da cidade. Atos 2. Cheios do Espírito, falavam as maravilhas de Deus na nossa língua materna. De 14 nacionalidades reunidas em Jerusalém por conta da festa do Pentecostes. Pedro, que não sabia nem o verbo tobe, agora está falando na língua de 14 nacionalidades. O Espírito Santo fazendo a gente falar a língua da cidade. Não é a gente dizendo para o povo: venha para a igreja e abandone o seu modo de viver, porque aqui está a salvação. Não, nós cheios do Espírito Santo, até que ele venha, descendo do nosso pedestal, entrando no mundo das pessoas, falando a língua das pessoas. E elas vão dizer: eu ouvi a voz de Deus no meu idioma, e eu vi a face dele na sua face. Açougueiro, farmacêutico, padeiro, professora, estudante, pré-vestibulando, adolescente, vivendo os desafios dessa fase. Deus te encheu tanto, transbordou, e eu entendi tudo através da sua fala e através da sua vida. E a gente não vai precisar fazer o apelo. Quem quer Jesus? Está tudo certo fazer o apelo. As pessoas dirão assim: como é que eu posso ser cheio dessa vida de Deus que está em vocês? Fomos flechados pelo amor de Deus que embala vocês nos últimos 40 anos. Atos 3, a gente vai dar uma forcinha para as pessoas se levantarem, porque tem muita gente caída sem esperança no Brasil. Lá era um paralítico, mas tem fisioterapia, centros ortopédicos, e a gente tem o Sara em Salvador, que faz um trabalho extraordinário, e Deus continua fazendo milagres extraordinários. Eu fico pensando numa igreja que espera, e enquanto espera ela pergunta: quem é nessa cidade que não está conseguindo andar só? Quem é nessa cidade que está à margem do templo, à porta do templo? E nós podemos estender a mão, ajudar a ficar de pé, aí depois a gente prega: eu não tenho prata nem ouro, levanta-te e anda em nome de Jesus. Mas lê o texto, olha para nós, segurando na mão, ajudando a ficar de pé, aí a gente anuncia o evangelho. Palavras ratificando as ações e as ações iluminando as palavras. E o evangelho cobrindo Candeias. Capítulo 4, que Deus levante Barnabés. E se for para a gente ir para a justiça prestar conta, capítulo 4 de Atos, que seja pela maneira como vivemos e como abençoamos as pessoas. Vamos explicar,
aí só os meus professores, Ananias e Safira, é uma confusão que até hoje eu não entendi. Vou voltar aqui no próximo aniversário para ver alguém pregar sobre isso. Aí em Atos 6, diaconato, e o aparecimento de Estevão. E eu termino com Estevão. Estevão está sendo Jesus pelos religiosos do seu tempo e da sua terra. Mas enquanto apedrejavam, viram a face de Estevão como a face de um anjo. Eu não estou te vendo. Te vê quando olha para mim. As minhas e as suas lutas jamais, a partir de hoje, serão motivo para a gente não se engajar na missão. Pastor, a correria, com correria mesmo, minha querida. Pastor, aquele meu filho, vem. Quem sabe Deus não vai usar a irmã a partir do consolo que Ele está dando. E enquanto toma algumas pedradas da vida, todo mundo vê a sua face como de um anjo. Anjo significa mensageiro. Evangelho é a mistura de e, prefixo grego que quer dizer alegria, e ângelos, mensagem. O que é o evangelho? A mensagem de grande alegria, que começa com uma face, que mostra Jesus, mesmo quando a vida não cessa de lançar pedras em nós. Aí quando ele está morrendo, ele diz: eu vejo o Senhor à direita do Pai, de pé e de braços abertos, para me receber. Eu te mostrei enquanto eu não te via. Quanto mais eu te mostrei, mais perto de ti eu fiquei. Aguenta uma pequena história para terminar? Ia ficar para amanhã de manhã, mas tem gente que não vai poder. E eu não vou entrar em detalhe, eu sempre conto com muito detalhe. Ela tem a ver com retrovisor. Mas a partir de amanhã eu só quero falar de para-brisa. Só quero falar de agora em diante. Mas quando a nossa igreja nasceu, eu fui ler o texto do anúncio do Natal. E eu vi que o Natal era anunciado, irmã Cléo, para os mais desprezíveis. Os pastores do campo. Tu, Belém de Judá, pequenina para figurar entre as milhares de Israel, de ti virá o Salvador. Onde é que ele é posto? Em berço esplêndido? Manjedoura, o coxo dos animais. O Natal vai sendo tocado e tocando as coisas mais improváveis, mais frágeis. José e Maria, de onde? De Nazaré. Pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Os pastores trabalhando na madrugada, eles eram, assim, uma profissão que não recebia o valor que deveria receber. Dos nossos dias, por exemplo, os garis. Lá na minha cidade, alguns trabalham de madrugada. E é difícil alguém aqui falar o nome de um gari. E se tiver algum, você é um amado, uma amada. Sua profissão é honrar a Deus. Inspira a gente e deixa o mundo mais parecido com o reino de Deus. Mas os pastores eram renegados. Os anjos vão lá contar para eles. Assiste o The Chosen e o Natal do The Chosen. Os anjos contando para os pastores. História. Eu comecei a pregar na igreja sobre as prostitutas na Bíblia. E eu fui lembrando, né? Que na genealogia de Jesus tem um monte de prostituta. Raabe, Tamar. E Mateus conta isso abrindo o Novo Testamento. Eu me lembrei daquelas duas mulheres. Uma delas perdeu o filho. E Salomão fez aquela jogada, né? Eu vou matar a criança e vou dividir ao meio. Quando eu fui estudar de novo texto, eram duas prostitutas. Eu me lembrei de Lucas 7, casa de Simão, Jesus convidado. Aí entra uma prostituta da cidade e presta um dos cultos mais lindos da Bíblia. Maria Madalena, Maria de Magdala, embora o texto não diga que era uma prostituta, Jesus expulsou dela 7 demônios e a tradição vai dizer que era uma prostituta.
que da casa da minha mãe, onde eu cresci, para a minha casa onde moro, passa a BR-116. E na nossa BR está o cinturão da prostituição imposta sobre crianças e adolescentes, e é um dos maiores trechos de Poções a Cândido Sales de violência à dignidade das crianças. Resumo, se você anda na BR de Vitória da Conquista, final da tarde, mulheres estão seminuas, travestis, e eu fiquei pensando, quem vai contar para eles? Quem vai mostrar Jesus para elas? E a gente fez um Natal para garotas de programa. Vários homens em duplas, com o apoio das esposas, com o dinheiro do caixa da igreja no envelope. Um banquete preparado. Uma peça teatral, tipo a que a gente viu aqui. Fomos às ruas numa noite. Contratamos as garotas pagando à vista. Demos uma máscara, dizendo, é um baile à fantasia, vocês vão nos acompanhar. Elas acreditavam que faria sexo com a gente. E nós as levamos para o lugar de culto. Tudo escurinho. 2 homens na porta, com gravata, leões de chácara. Boa noite, boa noite, boa noite. Elas entraram. Eu estava num dos carros, levando. Elas usam nomes de guerra. E o que essa que eu a convidei, ela foi, era Yasmin. Com todo respeito a vocês. Eu sentei na mesa, ela botou a mão assim na minha coxa. Eu falei, Jesus, sustenta o teu servo aqui nessa noite. A gente começou a cantar. A gente apresentou aquela peça da Jocum, mestre, eis aqui essa mulher, mestre, é pecadora, é indigna, mestre. Essa mulher deve morrer, mas Jesus entra, perdoa. E quando eu estava de tanto nervoso, eu fui ao banheiro, e tinha um hall que dividia os 2 banheiros, masculino e feminino. Uma delas estava chorando, pastor Daniel. A maquiagem derretida, lembra daquela pedra de mármore branca? Estava preta de tanta maquiagem, de tanta coisa que passa no olho, lápis de olho. E aí eu peguei o microfone e disse, a gente precisa levar vocês para casa. Já deu a hora. Obrigado pelo convite. A gente tem uns presentes. As nossas garçonetes podem servir vocês? E elas disseram, sim, pode. Já não tinha mais ninguém de máscara, todo mundo chorando. Aqui a comunicação está me filmando, está de boa? Deixa eu andar aqui um pouquinho. E aí quem sai das salas com buquê de rosas? A gente fez uma campanha na igreja de Natura, Boticário. Sabe assim, aquele tanto de presente? Uma Bíblia com mais de 20 serviços de cursinho pré-vestibular, atendimento psicológico, atendimento com ginecologista. Tudo ofertado gratuitamente. Bastava uma ligação. E quem é que entregava os presentes, meu povo de Lauro de Freitas? As esposas. E eu na mesa que o marido estava com a garota de programa. E dizia, tudo bem, tudo bem. Eu sou a esposa do Simvaldo. Ele tratou você como uma filha amada de Deus? Ele respeitou você? Em outras palavras, é porque esse sermão não estava pronto. Era como se elas perguntassem, ele mostrou Jesus para você? Mesmo quando você põe a mão na perna dele? Posso te dar um abraço? Você é nossa convidada. Você é amada por nós. E aí você imagina o constrangimento de alguém que recebeu um dinheiro para fazer o programa com o marido dela e agora ela está me amando, me dando presente, dizendo, conta comigo, essa festa é para você. E meu marido, embora nunca tenha visto Jesus, ele foi pelas ruas da cidade para mostrar Jesus para a senhora. Elas se abraçaram, elas choraram. Foi uma das cenas que eu carrego com a maior vontade de viver isso de novo. E eu estou contando para você, não é para dizer assim, nossa igreja é massa. Minha igreja está precisando ouvir essa história de novo. Minha igreja está precisando lembrar de um monte de coisas e amanhã eu conto. Se não vou aceitar o convite, vou vir para Candeias, ficar junto com o pastor Daniel com vocês aqui. Para terminar, a gente disse, precisamos levar vocês para casa, mas talvez vocês queiram falar, né? Alguém quer? Uma senhora de 70 anos, Dona Eva, pega o microfone e diz, eu sou dona de um bordel. Esse é o melhor Natal da minha vida.
Eu queria saber quem deu meu telefone para vocês. Porque eu nunca tive um Natal desse na minha vida. Uma jovem pegou o microfone e disse: eu quero saber para onde vocês vão levar depois de tudo isso aqui. A gente vai sair pelo mundo mostrando Ele para quem Ele ama. Porque Jesus pode ser numa prostituta e pode nascer da história de uma prostituta também. Nossa igreja era do lado do shopping. Toda a igreja estava reunida esperando saber. Aí a gente perguntou: somos uma comunidade de fé. Nossa igreja está aqui na porta. Eles podem entrar? Elas disseram: pode, pode. Entrou quase 200 pessoas. E a gente via aquela cena da nossa igreja abraçando, uma por uma, mulheres seminuas, todas bordadas de maquiagem. Meu filho João Pedro tinha 1 ano e pouco. Ele ouviu falar que era uma festa fantasia, foi com a máscara do Batman, todo tirado, todo Batman. E eu preocupado, né, assim, tem que levar as meninas, vamos montar as duplas de novo, vamos terminar a festa. Daqui a pouco eu olho, meus irmãos, está meu João passando no colo das nossas convidadas. E eu perguntei assim no coração, falei: Senhor, meu filho no colo de uma prostituta? Eu presumo ter ouvido a voz do meu Senhor dizendo: está emocionado com seu filho no colo delas? Lembra do que eu fiz com o meu, para que elas pudessem voltar para o meu colo. Até que ele venha, a gente vai sair por Candeias colocando Jesus no colo de gente como a gente. Pecadores e pecadoras destituídos da glória de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí todo mundo pergunta: alguma se converteu? Alguma virou missionária? Alguma casou com o irmão da igreja? Isso não é sobre você. Quando é que o Senhor vem? Isso não é sobre você. O semeador saiu a semear. A colheita o meu Pai fará. Até que Ele venha, a gente assume um compromisso de sair pelo mundo, o mostrando para todo mundo. É muito bom ver Jesus na sua face de anjo. Te espero no acarajé, no caldo de abóbora com frango. Te espero amanhã de manhã. E espero que ainda hoje alguém veja Jesus através da sua face. Um beijo. Deus te abençoe. Alguém toca esse teclado um pouquinho aqui, por favor. Eu já entreguei a palavra, o pastor falou: ora. Eu quero orar. Vamos orar? Fecha o seu, meu irmão, minha irmã. Jesus colocando quem no seu colo hoje, hein? Jesus colocou no colo da Igreja Batista da cidade as garotas da cidade. Jesus está colocando quem no seu colo? Feche seus olhos. Senhor, mostra pra gente ainda hoje à noite, do mesmo modo como naquele dia eu olhei para as esquinas da minha cidade e eu vi quem o Senhor vê, mas antes eu não via. E no dia que eu vi e contei o que vi para a igreja passou a te ver na face de gente que a gente nem vê. E quando a gente te viu na face de gente que a gente não via, essas pessoas te viram na nossa face. E a gente caiu de joelhos. E a gente conheceu uma face do teu amor que a gente não conhecia. E a gente descobriu que enquanto a gente espera, a
a gente vai pelo mundo te mostrando. E essa é a maior de todas as alegrias. O céu veio morar dentro de nós. E o Espírito nos habilitou para irmos pelo mundo mostrando o teu amor. 2 pedidos, Senhor. 2 pedidos. Mostra o teu amor para meu irmão e minha irmã. Aqueles que precisam de ajuda, socorro, perdão, afago, provisão. O teu rosto através de alguém, e pela tua misericórdia e a despeito de mim, mostra o teu rosto através da minha vida para algumas pessoas. Faz algumas voltarem para a comunhão, se sentirem amadas e perdoadas, e recomeçarem a caminhada. Esse é o primeiro pedido. Que pessoas te vejam através de mim ou de alguém. Mas o segundo pedido é: se mostra, se apresenta, aparece enquanto o Senhor não aparece. Mostra teu rosto enquanto o Senhor não vem. Faz pessoas irem a ti, porque te viram na nossa face, enquanto elas não correrão, enquanto elas não voarão ao teu encontro naquele dia. Escreve um novo capítulo na história desta igreja, de uma vitalidade missional. As reuniões de oração, todo mundo perguntando: como é que podemos ser cheios do Espírito e irmos pela cidade e pelo mundo, não mais querendo ver o Senhor fazendo mais alguma coisa para nós, mas agora querendo ver o Senhor aparecendo no mundo através de nós. Quem sabe o Natal de dezembro não pode ser colocando Jesus no colo das prostitutas da cidade. Quem sabe tem gente na nossa casa e vizinhança precisando ver Jesus através de nós. Faz isso, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E nos 40 anos da segunda igreja batista de Candeias, houve uma grande alegria na cidade. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a família. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ficar nesse momento. Ah, Senhor. Glória a Deus. Amanhã pela manhã estaremos aqui às 9 horas, se o Senhor nos permitir. E à noite às 18. E certamente o Senhor continuará tratando conosco, falando aos nossos corações. Como os irmãos perceberam, estamos em reforma. E o desafio financeiro é muito grande. Por isso tem o pessoal lá embaixo oferecendo, vendendo acarajé, abará. Passa lá, abençoa a gente, para que a gente possa dar continuidade a esse processo de transformação da nossa estrutura para cuidar da nossa gente. Estendam as mãos. Leva-nos de volta para casa, Senhor. Livra-nos do mal, Pai bendito. E enquanto caminhamos, se revela através de nós, em nossa face, em nosso jeito de agir e na forma como nos relacionamos com as pessoas. Pai, obrigado pela vida do teu servo, Senhor, por tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Que o Senhor continue falando conosco segundo a tua bondade. Oramos agradecidos no doce e glorioso nome do Senhor Jesus.
Te agradecemos pela vida de Kézia, o seu ministério, de Joani.